Não temas, palavras que inspiram confiança. Texto básico, Atos, capítulo 1, versos 12 a 14, que dizem assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O grande reformador do século XVI, Martinho Lutero, certa feita, disse: a oração é a mais poderosa de todas as armas que as criaturas humanas podem empunhar. E o texto em que nós lemos está deixando claro que os apóstolos e os discípulos do Senhor Jesus estavam exatamente aqui fazendo uso dessa poderosa arma. O contexto aqui, meus irmãos, é exatamente aquele onde Cristo foi elevado às alturas, a ascensão do Senhor Jesus Cristo. E depois que Cristo foi elevado, Cristo, que antes já tinha dado a ordem para que eles esperassem em Jerusalém a promessa que foi feita pelo Pai, que no caso era a promessa da descida do Espírito Santo, e que de fato aconteceu no dia de Pentecostes, registrado no capítulo 2 de Atos. Os discípulos então foram para lá, foram para Jerusalém, obedeceram à voz de Cristo. Depois que Cristo subiu aos céus, depois que Cristo voltou ao Pai, então os discípulos vão para Jerusalém. E o que eles ficaram fazendo em Jerusalém? Então o versículo 14 nos diz: todos estes perseveravam unânimes em oração. Ora, meus irmãos, o momento e o ambiente ainda era de muito temor e de muito medo. João, no seu evangelho, registra que quando Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e que foi se encontrar com os apóstolos estavam reunidos, trancafiados numa casa. E João, o evangelista, diz: e aí, apóstolo, com medo dos judeus. Jesus Cristo foi morto, crucificado em Jerusalém. E aquele ambiente daquela cidade ainda era um ambiente hostil aos apóstolos. Ainda era um ambiente que inspirava muito medo. Ora, se mataram, se crucificaram ao Mestre Jesus, quanto mais aos seus discípulos e seguidores, os apóstolos. Eles voltaram para Jerusalém, meus irmãos, mas ainda inspirando muito medo. Porém, o que fazer para vencer todo aquele medo? Foram orar. Como já lemos no verso 14, todos estes perseveravam unânimes em oração. Eles estavam utilizando essa poderosa arma nas mãos dos crentes, dos servos de Deus, que é a oração. A Bíblia nos ensina a orar. Jesus havia ensinado seus discípulos a orar. Jesus não só os ensinou a orar, Jesus o ordenou a orar. A Bíblia, os apóstolos ensinaram a igreja e deixaram claro que a igreja deveria orar, perseverar na oração. O texto de Atos 2,42 diz que a igreja perseverava na oração. Não só agora os apóstolos, mas toda a igreja perseverava na oração. E na oração, no uso dessa arma poderosa, a igreja vencia e avançava em nome de Jesus. Não temas as lutas que você está enfrentando. Não temas as situações difíceis. Não temas aquilo que está, quem sabe, muitas vezes tirando a paz da tua alma e te causando aflição. No lugar de nutrir esse medo no coração, dobre seus joelhos, humilhe-se diante do Senhor. Use essa arma poderosa da oração. Com certeza, Deus encherá o teu coração de paz e de coragem e te dará a vitória que você precisa.
A vitória que precisamos é a vontade de Deus sendo cumprida em nossas vidas. Portanto, ore e não temas, em nome de Jesus.